Fala pessoal aqui do canal, eu sou o Fernando e hoje eu vou ensinar para você passo a passo de como fazer a sua aerografia, o seu grafite, a sua transferência de imagem, quer seja para um capacete, quer seja para um paralama, para um capu, um para-choque de caminhão. E para que você possa desenvolver bem o trabalho, eu vou ensinar o passo a passo desde o início, tirando todas as dúvidas, sem pular nenhuma etapa, porque toda vez que você vai iniciar, você se perde em algum momento e os vídeos que aí estão na internet, eles pulam muitas etapas porque existe lá uma segunda intenção, que é vender um curso, vender uma técnica, né? Algum produto que vai te ajudar a concretizar o seu trabalho, coisas desse tipo, e não tem nada de errado nisso, cada um faz o que achar por bem, mas eu gostaria de que houvesse um vídeo dessa, uma informação desse tipo, quando eu comecei há 10 anos atrás. Para chegarmos neste estágio de aerografia, não é tão simples. Você vai passar por vários problemas, problemas químicos, erosões, rachaduras, enrugamento, desplaque, que é uma das coisas muito importantes, e eu tive que pagar por essa informação, porque a quem eu ia perguntar nunca me dava informação limpa do que realmente tinha que fazer e como, né? Relevo, que é aquele que toda vez que você mostra um desenho para alguém, ele passa a mão, ele tem curiosidade de ver. E se tiver algum relevinho, a pessoa já vai, né? Então, para não ter relevo e a gente chegar nesse tipo de trabalho aqui, eu vou explicar o passo a passo desde o começo, sem nenhum tipo de mimimi, nenhum tipo de etapas puladas ou esconder o jogo, como alguns dizem, tá? E desde já eu quero agradecer a você e dizer que esse vídeo é para você que está iniciando, está começando agora, está tendo as suas dificuldades, está aprendendo e reaprendendo, fazendo diretamente e buscando aí na internet alguém que possa estar explicando um passo a passo aí para você. E eu espero ajudar da forma que eu gostaria de ter sido ajudado. E vou dizer para vocês o seguinte: quem ouve um conselho não tropeça em pedras que outros já caíram. Então eu vou dizer aqui todas as dificuldades que eu tive, todos os erros que eu cometi, e foram muitos, né? E com esses erros eu perdi material, perdi dinheiro, fiz muita bobagem, muita coisa errada em relação a trabalhos assim e a não só de material, mas como também de produto, de pessoas, como capacetes, paralama, em que eu tive prejuízos bastante grandes. Então, é neste intuito que eu estou fazendo esse vídeo. Já vou avisando, ele vai ficar extenso, porque eu não vou correr o vídeo, não vou pular a etapa, eu vou fazer tintim por tintim. Se você não tiver paciência, você pode ir pulando o vídeo e chegando no lugar, nas informações que você quer, mas eu diria que para quem quer realmente mastigadinho, passo a passo, até pegando os erros, os tropeços no meio do caminho, que siga o vídeo, mesmo que você veja em etapas assim, mas tenta ver o vídeo todo para você entender toda a trajetória que se é feita para você chegar num trampo desse. Bom, dito isso, a primeira coisa que eu quero dizer logo de cara é o seguinte: antes de você fazer qualquer coisa, a primeira informação que você tem que ter para trabalhar em cima dela é no que você vai trabalhar. Ah, eu vou fazer um paralama, que é o que nós vamos fazer hoje. Vou fazer um paralama de uma 160, de uma 150, de uma 125. Vou fazer um paralama, beleza? Por que eu usei o paralama como exemplo? Porque ele tem vincos, tem pontas, tem parte baloada, redonda, tem partes retas. Então você consegue trabalhar quase todas as superfícies aqui só no paralama. Por isso que eu achei como um bom exemplo, né? Então eu sei o tamanho do paralama. E eu sabendo, eu preciso ver o tamanho da imagem que eu vou transferir para ela. E por que isso é importante? Porque esse desenho que está ali, ele é a metade de uma folha A4, tá certo? Então, o que você vai fazer? Primeiro, você sabe onde é a superfície e você tem que saber a imagem que você quer transmitir ou transferir para o seu objeto. E por que eu digo que a escolha da imagem é muito importante? Porque se você começar a fazer e de repente se arrepender, ou não é aquilo, ou você não gostar, ou não está saindo do jeito que você quer, logo você vai perder trabalho, você vai perder material, você vai perder energia, vai perder tempo e vai ter um prejuízo aí.
né, em todos os âmbitos. Então, a escolha da imagem ela é muito importante. Definiu a imagem, você vai fazer o que a gente chama de stencil ou a máscara. E é nesse ponto que a gente vai pegar. E eu vou passar uma dica bem bacana na hora de você escolher a sua imagem, porque quando a gente vai imprimir, né, eu faço tatuagem também, então para quem faz tatuagem, quanto maior a resolução da imagem para fazer o seu stencil, melhor é, né, para evitar erros infantis, assim como você atropelar alguma linha ou fazer alguma coisa fora. Vou dar uma dica rápida aqui, vou mostrar no Google como fazer, para que você consiga ser mais bem sucedido, né, no quesito escolher a sua imagem e dividir ela. E logo depois nós vamos ver como trabalhar com fazer o seu stencil, né, para fazer a transferência da imagem, tudo passo a passo, acompanhe comigo, vamos lá. Bom pessoal, aqui vai uma dica bem importante para você que precisa de uma imagem grande, em alta definição, para você fazer o seu stencil, para você fazer qualquer tipo de transferência de imagem, né? Então, esta aqui é a imagem que eu escolhi para fazer o nosso desenho hoje, né? No nosso paralama. E por que eu escolhi essa imagem? Porque ela tem vários atributos que vão contribuir para as dificuldades que a gente encontra na hora de fazer uma aerografia. Traços retos, sombreados, tá vendo? Olhos, que é bem complicado, boca, nariz, sabe, orelha. Então tem vários atributos aqui que a gente consegue mesclar bastante técnica para conseguir fazer um bom desenho. Mas vamos lá para a dica que eu havia dito. Quando você precisar, por exemplo, você escolheu uma imagem como essa, e a imagem é pequena, ela não abre, você dá um zoom, ela não tem resolução, o que você faz? Você segura a imagem, entra no Google, vai em imagens, tá vendo? E solta a sua imagem aqui. O que ele vai fazer? Ele vai direcionar você para a fonte, ó, encontrar a fonte da imagem. Então você clicou, ele vai te dar uma lista, tá vendo? Pequena, média e grande desta imagem. Você clica em grande, ele vai levar você para a fonte da imagem, quem criou a imagem na resolução que ela é. Tá vendo? Você clica aqui, ó, você vê, ó, 1225 por 816. A imagem é muito grande. Qualquer outra que você for ver, quanto mais para a direita ela for indo, né, mais para o final, menor a imagem é, como aqui, ó. Tá vendo? E por aí sucessivamente, mas são todas imagens muito grandes, com resoluções grandes. Aí no caso você faz isso, ó, vem aqui, salvar a imagem, tá vendo? Eu já tenho ela salva. Então, esta é uma dica que espero que ajude você aí na hora de fazer a sua transferência. Agora, uma outra coisa importante. Como eu havia dito, vamos pôr aqui, se você imprimir a folha inteira, ela vai ficar muito grande, vai transbordar pelo seu objeto, que no caso seria ali o nosso paralama, certo? Então, o que você faz? Você divide ela em meia folha, tá vendo? E eu digo para você, imprima sempre de 4 a 5 imagens, sempre sobrando para elas virem sempre do mesmo tamanho, porque nós vamos recortar, né, fazer moldes vazados. Então a gente vai precisar de uma para cada elemento, que nós vamos explicar já em seguida. Então quanto mais coisas estiverem em volta, né, inseridos na imagem sua, né, maior é a quantidade de impressão que você vai fazer. Geralmente existe um padrão entre 4 e 5, né? Aí você imprime 6 para ficar uma sobrando, que até você usa como referência, beleza? Feito isso, você vai lá, imprime. Eu já tenho ela impressa, né? Eles estão aqui, está na minha mão a imagem. E nós vamos partir agora para fazer os stencil, beleza? Até já. Bom, pessoal, aqui está a nossa imagem. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o stencil, né? E o que seria o stencil? É a desmontagem desta imagem aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos recortar com estilete, com bisturi, com a gilete,
né, com o que você tiver aí em mãos, nós vamos desmontar a imagem. Primeiro a parte maior, eu vou explicar, vou achar um lugar aqui para colocar o celular para mostrar mais ou menos como que é feito o passo a passo. Depois nós vamos pegar uma outra imagem, né, e vamos tirar aqui, recortar a boca, recortar os sulcos nasais, o globo ocular, depois a íris, a sobrancelha, e vamos desmontando ele todinho, deixando esses pedaços vazados, para que nós possamos, através das camadas, vir criando a nossa aerografia, né, de forma nítida. E para isso, o que nós geralmente usamos, né? Podemos usar um estilete, temos um estilete simples aqui, né? Um estilete de uma lojinha aí, barato. Temos um bisturizinho, né? Um bisturizinho não, que eu comprei na Shopping, paguei R$16,90, comprei até 2, né? Frete grátis e tal. Então você pode usar, ó, tá vendo? Ele tem uma pontinha, é muito bom. Isso aqui é muito bom, anatomicamente para você fazer, ele é muito bom. E temos também o bisturi, que você pode comprar nessas casas que vendem artigos de enfermagem, né, de artigos médicos, essas coisas, a Soma, né? Ou em farmácias mesmo vende. Mas eu não aconselho comprar esses descartáveis não, porque eles são muito ruins, são caros, né? Caros no sentido assim, se comparado ao outro que eu vou falar agora. Que é este aqui, tá certo? Você compra essa haste. Eu paguei na época, eu acho que 14, 15 reais nessa haste aqui, no mesmo lugar. E você compra o bisturi, né? O bisturi ele tem uma numeração, eu gosto de usar o número 23 e o número 11, porque eles são pontilhinhos assim, ó, tá vendo? A pontinha bem fininha. Eu vou abrir um aqui e vou mostrar pra vocês. Vou jogar fora aqui, como que ele vem, tá vendo? E eles são baratinhos, de R$1, R$1,50, dependendo do lugar, até R$2, mas às vezes não chega a R$2 não. Então você compra lá uma meia dúzia. E tem um aviso importante aqui, gente, que eu quero dizer. Você tem que especificar quando você for comprar isso para o vendedor, né? Porque você chega lá e pede para comprar bisturi, eles ficam meio que desconfiados, porque realmente não é uma coisa muito comum. Então explica para ele que é para artes, para recortar moldes, né? Para recortar extenso, que alguns já vão entender. Mas até para que você não deixe alguma coisa na entrelinha deles achar que você vai fazer alguma coisa. É só uma questão de segurança, uma questão de atenção. Então você pode usar qualquer um desses aqui, né, para você fazer o seu extenso aí, né? É uma coisa, eu vou explicar na hora que eu começar. Lugares assim, ó, como os olhos aqui, ó, o suco da boca, alguns lugares que estão mais escondidinhos, não dá para ver por causa do sombreamento. Você passa a caneta fazendo aquele contorno, sabe? Dando uma apertadinha na caneta, porque daí ela cria um suco, uma valetinha, em que o bisturi, a gilete, o estilete consegue deslizar mais fácil. Entende? Então, sendo assim, vamos lá. Eu vou posicionar essa câmera aqui em algum lugar para vocês conseguirem ver como é que eu faço os extensos, desde o seu início até a preparação para começar a pintura, beleza? Vamos lá, até já. Voltando aqui, pessoal, deu um tilt aqui na câmera e eu tô tendo que improvisar ali, colocar, se meu telefone cair, vocês vão ter que me dar outro. Eu fiz uma coisa que eu não sei como é que vocês chamam aí, mas aqui a gente chama de gambiarra. Bom, vamos lá. Então, para não ter mimimi e a pessoa falar assim, ah, você só fez isso porque você tem um bisturi, eu vou fazer partes com todos esses aqui, com estilete, para mostrar que você pode fazer com qualquer objeto cortante aí de precisão. Gilete, bisturi, estilete, qualquer coisa do tipo. Primeiro conselho, para você não estragar a folha igual eu estraguei um monte. Lugares como o olho, a boca, tem uns lugares aqui que ele está, não dá para ver a linha certinho. Então o que você faz? Vem com um pouquinho de paciência aqui, ó, e faz o seguinte. No olho, por exemplo, vem com a caneta, passa. A primeira, passa na manha do gato, só para você conhecer a trajetória, tá certo? Veio lá, pá. Aí depois que você já fez, passa uma mais apertadinho, mais forçando. Por quê? Porque ele vai criar um suco ali, uma canaletinha, tá certo? E você faz isso
Onde? Em todas as superfícies que você acha que pode ter alguma confusão na hora de você cortar, na hora de você separá-lo, tá certo? Então o que você faz? Faz um contorninho, sem muita pressa, faz um contorno ali bonitinho. Deu para perceber aí? Ó, mostrar bem, tá vendo? Faz um contorninho no olho, faz um contorninho na boca e você faz em toda a superfície, beleza? Vamos lá, que é só para mostrar mais ou menos a ideia. Então eu vou começar com o bisturi. Você vem, você apoia lá o bisturi, vem com calma, não tenha pressa, tá? Isso aqui não é um trampo para fazer correndo. Você edita um ritmo e vai, tá certo? Aí você tirou, pum, primeiro já foi. Viu lá? E aí vamos pra boca. Não, só que agora não vou com bisturi, vou com esse aqui. Vamos lá. Esse aqui ele é bonzinho, viu, gente? Deveria comprar eles lá, porque ele é muito bom, cara. Ele vem com a laminazinha resistente, né? Você não precisa pôr muita força. Aí você só vem contornando, cara. Assim, para fazer o extenso ele não tem muito segredo. A questão é que os negros aí nas internet da vida não falam. Tem uns, cara, que eu até entendo. Por quê? Porque o cara pagou para fazer um curso e ele acha injusto dar uma ideia, uma informação dessa de graça. Tá vendo aí, pessoal? E aí o que você vai fazer? Você vai retirar toda a superfície que você acha que você não vai conseguir de cabeça. Então agora eu vou usar o estilete aqui. Vou usar o estilete aqui. Eu vou tirar, sei lá, a sobrancelha aqui, ó. Ela tem uma sobrancelhinha aqui. Então o que você faz? Vem cá na sobrancelha, bonitinho. Sempre deixa um espacinho para você fazer o mascaramento lá, tá certo? Para você conseguir dar o sombreamento, dar o seu acabamento final. Esse aqui é só o stencil, viu? Aqui com o estilete. Então você pode fazer com qualquer um. Então o que você faz? Primeira parte, você vai tirar todas as camadas que separam os mais importantes. Olhos, nariz e boca. E orelhas se tiver, tá certo? Então o que você faz? Você vem aqui e você tira, eu não usei esse aqui, né? Vou usar esse aqui agora para você ver. E você vem e tira esta parte de fora, ó. Essa parte de fora, gente, tenta fazer o mais preciso possível e eu vou explicar por quê. Porque ele é o que vai dar a base de toda a sua arte, toda. Como assim, Fernando? É por ela que nós vamos começar a fazer todo o restante, tá certo? Então, nossa, eu estou falando já igual o Ciro, percebe? Veja bem, entenda. E então, você vai fazer com calma, com paciência, tentando se atentar a todas as nuances do desenho, ou seja, todos os detalhes, todas as coisas, não deixa passar nada, seja cuidadoso, seja caprichoso no seu trampo, que se você fizer caprichoso para você, com certeza você vai fazer para os outros. Porque não adianta você falar que, ah não, quando é para os outros eu faço melhor. Não, se você não faz bom, bonito e caprichado para você, você não vai fazer para ninguém, cara. A pessoa mais importante no mundo para você é você. Então, tem que estar bonito o seu. Logo, se você é caprichoso no seu, você vai ser caprichoso nos outros, porque o capricho, ele é da pessoa. Capricho não é uma coisa que você vai adquirindo, não. Se você, ou você é ou você não é. Bom, beleza. Você... Opa, calma aí, quase, ó. Aqui. Isso que eu fiz aqui agora, gente, eu vou dar um conselho que eu já tombei muito nisso aí. Muito, demais.
você está fazendo o stencil aqui, ó. Na hora de tirar, essa pontinha aqui, um exemplo, ficou ainda um pedacinho. Não puxe. Não puxe. Não puxe. Por quê? Porque quando você puxar, ele vai rasgar onde não deveria. E aí você vai estragar. Se for uma parte de olho, sobrancelha, uma parte, um detalhe pequeno, vai ser muito ruim. Você vai ficar muito puto. Então você viu que pegou aqui, vem com a ponta, coloca em cima, pum, e puxa. Ou termina de cortar certinho. Bom, gente, esse aqui é a base do nosso stencil. Por que eu só fiz esse primeiro aqui para se fazer entender? Vou tentar dar um zoom aqui sem derrubar minha câmera, senão tô lascado. Aí. O que você vai fazer? Essa daqui é a base. Você vai colocar lá na superfície para dar o fundo. Depois você vai colocando as partes por cima. Vai colocar aqui, vai pintar a boca, pá. Aí você vai tirar. Aí vai colocar a segunda parte, que você recortou, que tem o nariz, que tem os detalhezinhos, que tem o queixo, que tem não sei o quê. Toda a parte escura você vai tirar. É assim que se faz um stencil, tá certo? Eu vou dar um pauser aqui e vou recortar os outros para vocês verem como é que fica. Continuando aqui, vocês podem ver, recortei. Geralmente eu faço só assim, ó. Tá vendo? Nariz, o vinco aqui do coisa da boca, a boca, os olhos, tá vendo? No outro, eu fiz um recorte simples também, tirando a parte branca do olho, da sobrancelha, da boca inteira, porque a boca ela tem duas partes. Então o que você faz? Você vai sobrepondo. Primeiro, você coloca este que é a nossa base, fundo, beleza? Depois, você vem aqui e coloca ali, boca, tal, bonitinho, né? Vou colocar em etapa certa. Aí você vem e colocou esse aqui, ó. Pum. Cadê? Encaixou aqui. Olha lá. Beleza? Parte do nosso desenho tá lá. Isso eu vou mostrar na prática também. Aí depois você vem com esse, que é para fazer a divisão da boca, colocar a parte da íris, tá vendo? Aqui tá a parte branca, aí vem a parte da íris, que é a parte da cor, né? Dos olhos. E por último, esse aqui. Geralmente esse aqui daria para você fazer meio que de cabeça. Deixa eu pegar a imagem aqui, ó. Tá vendo? Dá para você fazer meio de cabeça. Você olha ali onde que tá os riscos, tranquilo, e faz, tá vendo? Os risquinhos aqui, pá, bonitinho. Só que se for um trampo que você tá, que o cara te pagou e ele quer exatamente como que tá, então você não arrisca. Você vai lá e faz. E aqui você coloca as partes que te dão um guia de sombreamento, tá vendo? Todos são vazados simples assim. Essa é a primeira etapa que você faz para a criação dos stencils. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre a criação do stencil, desde da imagem, no tamanho. Não esquece, a ideia, aonde você vai fazer, o tamanho e o stencil passo a passo. Você quer fazer 4 ou 5 stencils? Faça. Quanto mais você fizer separando detalhes, ótimo. Porque se você colocar a boca em um, os olhos em outro, o nariz em outro, tá vendo? Ó? Beleza. Você não perde nada, pelo contrário, vai ficar mais perfeito e mais simples de você trabalhar. Ah, e um detalhe, sempre deixa uma referência também, para você não se perder ao longo do seu trampo. Beleza? Vamos para a prática, vamos para a segunda etapa, que seria a preparação da superfície. E é aí que a coisa vai pegar. Até já. Bom, pessoal, só dando um adendo aqui sobre stencil. Ó, tá vendo isso aqui? Aquela pastinha que a gente compra para colocar currículo, documento, alguma coisa do tipo, tá vendo? Plastiquinho fininho, maleável e resistente. Então você imprime lá, eu dei só um exemplo aqui de um que eu fiz ontem, ó. Você imprime lá no caso aqui, um desenho. Aí o que você faz? Você recorta isso aqui do tamanho da folha que você vai usar, ó. Coloca em cima, vem com aquela canetinha, piloto, sabe aquela canetinha, pum, de marcar CD, faz a demarcação e depois você recorta. Olha que bacana aqui, ó. Não sei se consegue, dá pra ver. Ó, ó, ó o foguinho lá, tá vendo? Você só recorta, tem que ter um pouquinho de paciência, não pode fazer correndo desesperado. Mas olha lá como é que sai, que fica muito bacana.
Sabe quanto custa um desse aqui? R$ 30, R$ 35, se você for comprar no Mercado Livre ou em alguma loja que vende isso. E você consegue fazer, ó, compra a pastinha lá, eu acho que é R$ 3, R$ 2,90. Corta, dá pra fazer 2, é só ter um pouquinho de paciência. Com o mesmo estilete, gilete, bisturi, você consegue fazer isso aqui, ó. Fiz ontem à noite, cara, olha que bacana. Beleza? Só deixando essa dica aí muito importante, que você não vai ter em outros lugares. Bom, pessoal, estamos aqui no meu quartinho da bagunça, e ele tem esse nome, como vocês podem ver, porque tá uma bagunça, mas é uma bagunça organizada, tá? Bom, pessoal, aqui está o paralama, em que eu vou fazer o trampo aqui, vou fazer para vocês verem. E esse paralama, ele tá cheio de pequenas avariazinhas, não sei se vai dar pra ver, que a minha câmera é ruim pra caramba. Também não posso reclamar, porque eu ando tão azarado que se eu comprar um anão, ele cresce. Então, dá pra ver aqui, ó, tá vendo? Tá com uns relevos, tá com uns arranhados, tá bem zoadinho. Eu dei uma lavadinha nele, né? Parece tá bem, mas é que a câmera dá aquela enganadinha. Mas nós vamos trabalhar nele. E por que que essa é uma das partes mais importantes do processo? Porque se você errar na preparação, você vai levar esse erro como um efeito dominó até o final. E muita coisa pode dar errado, muita coisa. 70% do seu trabalho pode se perder na preparação. E nós vamos entender o porquê. Bom, a primeira parte que eu quero explicar para você, que vai fazer o seu trampo, que é o seguinte. Vamos pegar dois tipos de peça aqui, dois paralamas. Vamos colocar paralama para se fazer entender. Dois paralamas. Um, você vai prepará-lo desde o começo. Vai lixar, vai selar, vai dar uma demão de fundo, vai preparar a superfície, vai pintar, vai fazer o seu trabalho, vai envernizar e entregar. E existe o outro, que ele já vem pintado, você vai só dar uma quebradinha de lixa, uma lixa bem fininha, só para tirar o brilho, né, o laminado do verniz, e fazer o seu trabalho em cima e vernizar. Então, para essas duas peças, são dois tratamentos totalmente diferentes. E você tem que entender isso logo de cara, para você não cometer, como eu disse, os erros que eu cometi, e eu cometi muitos erros. Do tipo, pegar um paralama que já estava pintado e lixar mais do que deveria, e depois na hora de pintar deu uma reação química e eu tive que refazer todo o trampo, e tinha tudo que estava no paralama se perdeu e eu tive que começar do zero. Então eu tive um aumento de trabalho, de gasto, de tempo, de energia, de tudo. Ou seja, eu acabei amargando um prejuízo, vários, foram vários, em carro, moto, capacete, em vários. Por não ter quem explicasse isso. Então eu vou explicar para você qual é o processo para você catar ele cru, só no plástico mesmo, e começar o processo do zero. Primeira coisa, supondo que eu peguei esse paralama, veio da loja, sem pintura, só a casca. Qual que é o seu primeiro procedimento? Você limpou ele bonitinho, você lixa. Se ele tiver sem quebrado, sem arranhado, sem nenhum tipo de avaria, vamos supor que o cara caiu com a moto e ralou tudo e pá, tá com aqueles buracos fundo, você vem com uma lixa, você pode usar aí uma 80, uma 100, para dar uma nivelada na superfície. Depois que você nivelou a superfície, você limpa ele todo com uma solução desengraxante. Tá vendo aqui? Solução desengraxante. Limpou, tente não ter o contato da sua mão na superfície, tá? Limpou, você vai passar o prime. Passou o prime bonitinho. Eu tô partindo do pressuposto que você conhece os materiais, tá? Mas a gente vai explicando passo a passo. Você passa o prime, uma camadinha bem preenchidinha, espera aí uns 5, 10 minutos,
dá uma segunda demão, passa um pano, pega a pó para tirar aquela poeirinha, dá uma segunda demão, deixa secar o tempo que for recomendado lá pelo Prime que você comprou, e depois você já vem com uma lixa 400, 320, por aí. Você passa 320, 400, dependendo, até ele ficar todo uniforme, lisinho, muito parecido do que está aqui, ó. Bem lisinho, bonitinho. E aí, o que você faz? Você pega e vai dar o que a gente chama de controle de lixa. Que é o quê? Você pega um pouquinho de tinta, pouquinho de tudo, né? No caso aqui tá cinza, você pega uma tinta preta, mas bem pouquinho. Coloca num pouquinho de tinta, dá um pozinho, só para dar uma esfumaçadinha. E aí depois você cata a lixa 600, que é a lixa de acabamento, né, de preparação, e vem lixando ela até você tirar todo aquele pozinho que você colocou. Se tiver alguma ranhura mais funda, algum buraquinho, alguma coisinha lascada, alguma imperfeição, quando você passar a lixa, ele vai ficar no fundo, porque a lixa 600 não vai tirar os que tá na ranhura. E aí você já consegue ver aonde você tem que corrigir. Se é umas ranhuras finas, que dá para você dar uma segunda passada de prime para tampar e dar uma lixadinha de novo, né? Com a lixa 600, até você chegar muito próximo aí de um tratamento perfeito da superfície. Depois que você fez isso, aí você vai catar a solução desengraxante de novo, vai limpar toda a superfície e vai dar uma primeira demão de fundo, que é a base que você vai fazer a pintura, tá certo? Nesse aqui eu vou fazer uma base com um fundo preto, ou azul escuro, não sei, uma base escura, para fazer o nosso desenho mais destacado, mais colorido, né? Mais claro na frente. Então, aí você dá uma demão, passa o paninho, pega a pó de novo, que é esse paninho, o pessoal chama de paninho mágico, né? Aquele de limpar televisão, tela de computador, e ele é o melhor, porque ele não deixa fluidos, né? Não deixa foligem, perdão. Não deixa foligem, não deixa impureza, né? Pó, fiapo de pano, essas coisas. Deu uma limpadinha geral, bem limpado mesmo. Aí você dá uma segunda demãozinha mais caprichadinha, mais selando, mais lacrando ali a superfície o mais homogêneo possível. Deixa secar ali o poliéster, se for um poliéster que você usou. O poliéster ele seca em 5, 10 minutos, ele já está pronto para você trabalhar, manusear em cima. Se for uma tinta PU, né, você pode usar aí, deixar o tempo que ele pede, geralmente 10 minutos, né, 20 minutos, dependendo do tempo, do clima. Você deixa e vem trabalhando a sua superfície, tá certo? De preferência, dá para passar o pano pega-pó antes de começar a mexer. Este é um ponto. Se for o outro caso, né, o paralama já tiver pintado, o cara só quer que você crie a arte, você vai passar a lixinha 600 ou uma 800, depende muito, só para você tirar ali o brilho do verniz para poder pegar. O muito importante, gente, toda vez, esta é a informação mais importante. Uma vez eu liguei para um cara que tem um canal no YouTube, liguei não, eu liguei porque tinha os contatos dele lá, eu mandei uma mensagem para ele, falando para ele de uma coisa que acontecia muito comigo, que é o seguinte, alguns de vocês já vão se identificar. Você passa, deixa eu pegar uma aqui, pega uma fita crepe, passa a fita crepe aqui, ó, para fazer sei lá, vamos supor que você vai fazer uma cruzinha aqui, pronto. Ah, vou fazer uma cruzinha. Aí você põe a fita crepe para demarcar, pinta aqui. Na hora de você tirar, a tinta vem junto. E aí estraga todo o seu trabalho. Se você tiver do meio para frente do seu trabalho, você vai fazer que nem eu. Você vai jogar no chão, você vai chorar, você vai esbravejar, você vai xingar, você vai ficar muito puto da vida. Porque isso acontece e é o que mais acontece. E aí quando eu falei para ele, o que eu faço, cara, para não acontecer mais isso, porque aconteceu muito isso, cara, muito isso. De escrever nome na hora de tirar
a fita crepe assim, vinha toda a tinta junto. Isso é chamado de desplaque. E por essa informação, na época, há uns tempos atrás, há uns 10 anos atrás, na época eu tive que pagar quase R$ 300 para receber um DVD dele, que falava só sobre isso. Eu tive que pagar por essa informação, mas você não. E graças a Deus por isso. E aí o que acontece? É chamado de desplaque. E o que é o desplaque? O desplaque é uma impureza, gordura, óleo, graxa, sujeira, que você manuseando acaba transferindo para a peça. E porque o nosso suor e as impurezas que estão no ar, ela é oleosa, ela não permite que a tinta cole em 100% na superfície que está embaixo. Ela fecha os poros da tinta que está embaixo, e aí quando você aplica a tinta fica superficial. E a força da fita crepe faz com que ela desplaque, solte. Isso acontece com verniz, com tinta, com prime, com tudo, se você não desengraxar de maneira correta e não ter mais contato. Uma dica que eu dou é meio frescagem. Porque os caras raiz não vai fazer isso aí, a gente sabe. Mas, se você quer um trabalho de qualidade e não quer ter surpresa, susto no final do seu trampo, tem essas luvas, né? Como eu faço umas tatuagens, eu uso delas. São luvas que resistem a resíduos químicos, como o thinner, a tinta e outros derivados aí, né? Então são muito resistentes e elas ajudam, elas ficam bem justas, bem coladas, e você não perde o tato do que você está fazendo, não é aquela luva que fica frouxa e você fica com problema de pegar, não. Eu tenho esses dois modelinhos aqui, elas são muito parecidas, com valores muito semelhantes, né? Não são baratas, mas compensam o custo, né? E você não vai ter surpresa depois, na hora de você invernizar. Tem gente que gosta de invernizar a peça segurando para ver, para não deixar escorrer. Então você coloca ela, né, para um elastiquinho, uma fita crepe, só para ela não enrugar ali, mas ela fica bem esticadinha no braço. E é uma excelente proteção, até para sujar as mãos, as unhas, né? Quem não gosta muito, quem for mais, como diz lá no interior, né, mais frescado, né, não quer sujar, você pode estar usando essas luvas e elas ajudam a não contaminar a peça. Essa é uma das maiores vantagens delas, por isso eu falei. Voltando aos materiais, tá aqui um leque que eu coloquei de lixas para vocês entenderem o processo, né? Eu mandei uma mensagem pro cara dessas lixas brancas aqui, mandei uma mensagem lá e perguntando para ele algumas especificações da lixa, como usá-las de maneira eficiente. E ele me deu uma dica do fabricante que eu achei incrível e que vocês vão adorar. Ele diz o seguinte: quando você for lixar uma superfície, seja ela qual for, e você não saber quais lixas usar no passo a passo, ele diz o seguinte: usa uma sempre com a metade do valor da outra. Por exemplo, se eu usou uma lixa 800, a próxima vinha 400, né? Você usou a 400, a próxima é a 200, né? Você usou, e isso no inverso, tá? Quando você vem fazendo da peça de lá para cá. Então você usou a 100, a próxima que você tem que usar é 200, depois a 400, depois da 400 você usa 800. É por isso que a maioria dos pintores, funileiros, eles usam a 320 e já partem para 600, porque viu aí que 300, a próxima é 600, que é o dobro. É uma maneira de você não se perder e ficar passando a 300, depois a 400, depois a 600, depois a... para você ter um parâmetro. Então nós temos aqui, nós temos a 80, nós temos a 100, né? Aqui, ó, 80, a 100, essa daqui deixa eu olhar aqui, aqui essa é 200, essa é 320, aí a próxima é a 600, que nós vamos usar ali na nossa superfície. Aí nós temos uma lixa aqui, a 1200, e essa daqui 2500. Aonde eu uso cada uma dessas duas aqui? A 1200 serve para polimento, quando você deu umas duas demão bem encharcadinha de verniz, e aí ficou ali grosso, ficou áspero, ficou alguma coisinha, caiu pó, que sempre acontece em qualquer trabalho. E aí você passa ela para dar uma polida depois, usando lá a nossa massa número 2 de polimento, tá certo? E essa daqui é só se você quer fazer ou um polimento
para vidrificar, para perolizar, ou no caso para você, eu gosto de usar isso aqui para limpar a viseira, né, para dar uma polida na viseira, quando a viseira já está toda embaçada, você já não está conseguindo enxergar nada. Farol da sua moto, do seu carro aí, ele é muito boa para usar. E você só usa mesmo para aumentar, maximizar o brilho do seu veículo, do seu produto, da sua peça que você estiver fazendo. Outra coisa que nós temos que nos atentar é isso aqui, ó. Fita crepe e fitas de filetamento. Tá vendo? Essa é a fita crepe que a gente conhece normal grande, essa é a fita branca normal crepe de funileiro, essa daqui é de pintura automotiva, essa daqui é importante a gente dar uma frisada nela, essa é fita de filetamento simples, essa é a mais baratinha que tem, essa daqui já é para trabalhos personalizados, fazer aquelas ondulação, curva, aquelas coisas mais personalizadas, e essa daqui é de polietileno, né, que ela é de plástico aqui, e ela serve para acabamentos mais profundos, para carros e outras coisas mais. E o que essas fitas têm de importante que a gente não pode deixar passar? Elas são fitas com uma aderência autocolante muito forte. E elas podem te dar problema no seu material, no seu paralama, na sua superfície, por 3 motivos perigosíssimos que podem acontecer. Número 1, o primeiro, o desplaque. Principalmente essa fita aqui, ó. Porque depois que você aplicou ela, que ela esfria na superfície, na lata, no plástico, ela fica muito forte, ó. Muito forte. E aí quando você puxa, se a superfície não estiver bem preparada, ele vai desplacar. Isso é certeza. E você vai perder o seu trampo, né? E vai ter que reiniciar do zero de novo. Número 2, que ela pode causar relevo. De cada 10 trampos que eu fazia, pelo menos 8 tinha relevo. E o que é o relevo, Fernando? É quando você faz o trampo, você coloca a máscara, igual nós vamos colocar ali, e você faz... Quando você tira a fita, ele fica com aquele degrauzinho, aquele... Porque todo mundo, quando você vai mostrar um desenho, a primeira coisa que ele faz é passar a mão na superfície. Ele passa a mão e ele vê aquele relevinho, aquele negocinho pegando lá, como se fosse isso aqui, tá vendo? Tá vendo um relevo? Só que a tinta, ela faz um relevo, é quase imperceptível, mas ao toque você consegue perceber. E se ele for grosso, tiver com uma camada muito alta, você consegue ver até de longe. Ele divide o negócio como se fosse um adesivo colado. Isso é muito ruim, deixa o trampo bem provinciano, bem amador mesmo, bem pé de boi mesmo. Então, esse é o cuidado que você tem que ter com o relevo. O relevo é muito perigoso. E o outro é a mancha interna. Tem fita crepe que se você só colocar ela lá e bonito, quando você aplicar um produto, se ele tiver, que nem no nosso caso a aerografia, é com base poliéster muito diluída, ele corre o risco de escorrer para baixo da fita e manchar. Ou levantar na hora que você estiver pintando, né, com a pressão ali da pistola, do aerógrafo, ele levantar um pouquinho e manchar de baixo. Então, você corre esse sério risco, né, da tinta quebrar na hora de você puxar. Então, é muito importante essa preparação. Eu acho que é uma das partes mais demoradas aí do vídeo, porque se você errar na preparação, como eu te falei, você erra em todo o resto. Porque é um consequente de erros que vão acontecer, né? Uma coisa que eu não falei, mas só para encerrar esta parte da preparação, é o seguinte. Se você catou o paralama e ele tá arranhado aqui, ó, que nem o rapaz que deixou comigo, arranhou aqui, ó, chegou a descascar mesmo até o coisa. Lixe todo até ele ficar cru. Por quê, Fernando? Porque se você deixar qualquer coisa, por favor, lixe todo. Tenha paciência, tenha um pouco de coragem, um pouco de energia e lixe todo. Por quê? Porque todo o material que você vai usar depois são materiais químicos muito fortes. Então, quando jogado em cima de outra superfície, ele vai enrugar, ele vai rachar, ele vai trincar o material que está embaixo. E como que ele se manifesta? Ele se manifesta fazendo uma ebulição. Ele vai estourar.
quantas e quantas vezes eu passava a massa corretiva no capacete, no paralama, alguma coisa, lixava, porque lixar é uma sarna horrível, lixava, passava o prime, tudo bonitinho, na hora que eu ia aplicar a primeira demão de fundo, ele criava um monte de bolha, um monte de bolinha em cima. Eu tive que ir atrás de funileiro, tive atrás de coisa, pesquisar, ninguém passa informação, e quando passa é meio do caminho, nunca passa a informação inteira. Então o que, que você faz? Para não fazer essas bolinhas, porque o que causa essas bolinhas é quando você passa uma química que ela reage à que está embaixo. Então, como uma das duas é mais forte, ela vai ativar a outra. Entende? Como eu falei, eu sou cabeleireiro também. E na química, para quem trabalha com cabelo vai entender o que eu estou dizendo. Na química, quando uma mulher passa, ou um cara, passa uma química no cabelo, e você não sabe que química é, e aplica uma segunda química no cabelo, uma química ativa a outra, por mais que ela já esteja ali há muito tempo. E aí faz com que o cabelo acabe cauterizando, queimando. E é por isso que tem casos de cabelo que chegam a sair fumaça. Ele chega quase em ponto de pegar fogo. Por quê? Porque uma química ativa a outra. Né? Se você catar um alisamento no cabelo e passar lá algo com base em amônia, por exemplo, e depois você passa um outro, que é a base de guanidina, na hora que esses dois se chocarem, porque um está na parte de cima na tabela do pH e outro está na parte de baixo, quando eles se cruzar, ele vai ter uma reação química e vai destruir a superfície que ele está inserido, quer seja o cabelo, quer seja qualquer coisa, um pano, e no seu material vai ser a mesma coisa. Passou uma química por baixo, tá lá um restinho de tinta, um restinho de fundo, um restinho de prime, seja lá o que for, de massa. Quando você jogar uma outra química por cima, um PU, uma poliéster diluído ainda, ou um verniz, ele vai enrugar todo. E aí você perdeu todo o seu trampo de novo. Então vale a pena você ouvir, é um pouco chato? Mas como eu gostaria que alguém tivesse dito essa chatice pra mim lá atrás, antes de eu estragar um monte de serviço, estragar um monte de coisa minha, perder material e passar tanta raiva, tanto nervoso, tanta tristeza de ter perdido trampos, ó, que já estavam praticamente finalizados. Na hora de invernizar ele enrugava tudo e eu não sabia por quê. Beleza? Entendido essa parte, vamos partir para a parte de preparação do nosso paralama. E o que eu vou usar para isso? Né? Vou usar água para molhar. Tem gente que gosta. Dá uma gotinha de detergente. Por que o detergente? Para que a lixa deslize mais e a superfície fica mais lisa, mais bem acabada. Né? Eu vou catar isso aqui. E aí você vai fazer o quê? É claro que eu não vou mostrar eu lixando tudo isso aqui, porque não tá uma perda de tempo. Então o que vai fazer? Ó? Vai lixar. Dá para ver aí que já tá vendo? Vou lixar ele todo para preparar na lixa 600. Depois eu vou lavar, né? Aqui eu só vou passar um pano para ver, até ele ficar bem fosco e tirar todas essas imperfeições. Beleza? Eu vou dar uma pausa aqui e vou lixar ele, vou preparar. A gente já vai partir para a preparação da pintura dele para começar a fazer o desenho. Até já. Bom, pessoal, aqui está o nosso paralama. Já lixei, dei uma lavada nele, sequei. Já passei a flanela pega pó, a solução desengraxante, desengraxei a peça inteira, né? Passando a flanela, o pano mágico ali, a flanela tirando todas as impurezas, fiapo, pó, que pudesse impregnar aí na nossa pintura. E eu vou passar agora, vou passar um preto perolizado, né? Não vai ser um preto liso, brilhante, vai ser um preto perolizado. E vou preparar a peça para a gente começar a transferir a imagem na aerografia. Eu quero derrubar uns mitos aqui e esclarecer algumas coisas, né? Dica que o pessoal aí não fala, mas como eu falei, nós não vamos deixar passar nada, não vamos deixar uma ponta solta.
O que que acontece com o pó dos materiais que é aplicado sobre a superfície? O primeiro, o prime. Quando você aplica o prime, aquele pó, o prime ele é muito pesado, E o que que ele faz? Ele vai levantar, mas ele já vai cair. E ele já vai cair mediano, não vai ser seco, mas também não vai estar encharcado a ponto de causar algum dano. A não ser peças que estejam muito mais próximos do que 1,5 m, 2 metros. Esse é o prime. A tinta poliéster, ela seca em 0,42 segundos, ou seja, ela sai daqui, a hora que chegou aqui ela já está seca. Então quando ela cair, vai ser pó de poeira mesmo, como se fosse um pó de terra mesmo, sabe? É pó de pó mesmo. Ele não cola e não causa danos a outra superfície, a não ser o pó, a sujeira. Agora o verniz ele já demora mais para secar. Ele demora em torno de 40 segundos, mais ou menos, a 1 minuto, para secar o pó. Estou falando do pó. Então, se estiver ventando para a direção que ele tiver, aonde esse verniz cair, se ele cair numa superfície vidro, lata ou alguma superfície plástica, ele vai colar, se a superfície estiver limpa. Né? Se estiver sujo, terra, poeira, alguma coisa, não vai. Você vai passar um pano e ele vai sair. Então, o prime, ele cai logo por causa do peso, então ele não vai para muito longe. O do poliéster, ele voa, ele até esfumaça tudo, mas quando ele cai só o pó mesmo, solto. E o verniz, dependendo do clima, tempo, vento, ele vai colar dependendo aonde ele for. Então, você se atentar a isso na hora de você fazer uma pintura ao ar livre, no seu quintal, na sua varanda, na sua garagem, você precisa ver o que está por perto para que não venha causar nenhum dano aos seus materiais ou objetos de fora. Beleza? Explicada essa parte, vamos pintar. Aqui está o meu aerógrafo, adaptadíssimo. Dá uma testada aqui, ver se está saindo alguma coisa. Regulando, vamos lá. Só para vocês irem vendo mais ou menos como que fica. Eu vou dar pausa aqui e já continuamos. Bom, pessoal, pintadinho aqui, finalizado, tudo bonitinho. Agora eu vou posicionar a câmera aqui em algum lugar, na gambiarra aqui, para mostrar o passo a passo como a gente vai fazer o desenho. Guarda aí até já. Bom, pessoal, esse aqui foi o único lugar que eu consegui colocar minha gambiarra ali para filmar. Não tem ninguém me ajudando, então não dá para colocar de cima, de lado, não dá ângulo, não dá luz, não dá nada. Então, mas aqui eu vou mostrando passo a passo devagarzinho, vocês vão acompanhando para ver todo o processo. Eu queria dar umas dicas aqui antes, como eu falei, nós não vamos pular nada, não vamos passar nenhuma etapa. Primeiro, toda vez que você for preparar a tinta, como eu preparei aqui na minha garrafinha aqui, uma tinta branca diluída para fazer esse fundo e começar todo o trampo, gente, não esqueça de peneirar, porque senão ou vai entupir a ponta do aerógrafo, ou ele vai dar aquelas cuspidas e vai sair aquelas bolinhas, sujeira, alguma coisinha que tiver junto, misturado com a tinta empelotada. Então peneira, usa aqui para você não ter problemas com a sua tinta. Ai, Fernando, você tá todo na frescagem aí, porque tem peneirinha. Essa peneirinha custa de uns R$1,50 a R$2 no máximo. E você pode usar ela umas 10 vezes, desde que você limpe certinho. Tá vendo? Ela tá limpinha, usei. Ou você pode ir pra gambiarra, que é o que a gente mais faz. Tá vendo isso aqui? É uma meia, dessas meia, tipo meia calça. Então o que você faz? Ou você coloca aqui na ponta do funil para você coar a sua tinta, ou você faz como eu costumo fazer. Coloca na ponta da garrafa, né? Aqui, e despeja do outro lado, já cai peneiradinha no seu recipiente. Então, são dicas valiosas
que pode economizar no seu trampo e no rendimento do seu serviço. Outra dica que eu queria falar, mas essa bem aleatória, geralmente a gente rebenta, eu rebentava tudo a cabeça da tampa da lata para conseguir tirar com a chave de fenda. E tem esses abridores, tem casa de tinta que vende, tem lugar que eles te dão como brinde e tal, mas nada mais é do que uma chave de fenda entortada na ponta. E parece que não, essa alavanca ela ajuda muito. Você pode ver, a lata tá bem fechada. Tá vendo? Você coloca, você colocou aqui, ó. E não tem apoio aqui. Mas ela solta bonitinho, ó. Sem... A ideia aqui é mostrar que ela não danifica a ponta da lata, tá vendo? Ó? Ela sai certinho. Vamos fechar aqui. Essa era uma dica, então. Ou se você não quiser comprar uma dessas, deve estar uns 5 reais, 4 e pouco. Você pega uma chave de fenda que você não usa mais, quebrou o cabo, e dá essa entortadinha na ponta. Te ajuda muito a abrir esse tipo de lata aqui. E outra coisa que eu vivia me arrebentando, na hora de você abrir, quer seja o tino, catalisador, seja lá o que for que tiver essa tampa, você gira ela, ele gira o miolo todo junto aqui de baixo. Aí eu já cheguei a enfiar a chave de fenda aqui, já cheguei a quebrar, já falei tudo. Só que ele tem uma travinha, cadê a câmera aqui? Tem uma travinha aqui, cadê? Olha lá, ó, tá vendo a travinha? Quando você... Tá aqui desse lado, dá pra ver. Olha lá, ó. Quando você abre ou fecha, ó, tá vendo a travinha aqui, ó? Ela trava ali. E como que ela destrava? Por essas saídas aqui, ó. Tá vendo que tem uns vazão aqui? Você aperta e ele abre. Lindo, facinho. Só que, como eu falei, eu precisei tomar muito na cabeça. Não vamos esquecer que esse vídeo é para quem está começando, para quem não entende, para quem não trabalha com isso, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui. Como eu falei, a primeira parte que a gente vai usar é a que vai proteger, né? Vou colocar bem no meio aqui. Para manter ele fixo, eu estou usando 2 fitas crepe enroladinha para ficar como se fosse dupla face, tá vendo? Para quê? Logo que eu estabelecer o eixo aqui da onde vai ficar o meu desenho, eu fixo ele. Pum. Beleza. Já sei mais ou menos onde que vai ficar ali, pá. Fixei ele. Por quê? Porque quando eu vier com a segunda parte, eu coloco... Porque ele nunca vai dar o ângulo, ou ele vai abrir demais, ou ele vai fechar demais. Então você vai trabalhando a peça, tá vendo? De acordo com o que você vai mexer. Beleza? Mas tem uma dica que eu quero dar aqui. Algumas pessoas usam, outras não. E a maioria não conhece. Tá vendo essa cola? Ela é uma cola permanente. O que que ela faz? Você passa ela numa superfície e ela gruda, mas não perde a cola. Você pode colar, descolar, colar, descolar. Ela vira um adesivo, ela não perde a cola nunca, né? E tem gente que usa isso nos acetatos, nesses próprios aqui eu já usei no papel. Como é que eu fiz? Eu peguei um vidrinho de um perfume que foi usado, um perfume vagabundo, por sinal. Então, eu diluí, porque ele é diluído em água, tá? Ele é diluído em água. Você dilui e aqui você dá uma borrifadinha bem fininha. Aí ele vai ficar com uma leve cola, pouca coisa. Aí o que você faz? Você cola no lugar, faz o que você tem que fazer, tira, cola de novo, tira, não tem problema. Então vai aí uma dica para quem quer fazer ele permanente. Se você vai fazer letra, você vai fazer numa parede, alguma coisa, vai ajudar bastante. Agora, vamos partir para o nosso desenho. Bom, como eu falei, dá uma testada antes, joga sempre a tinta fora, tá? Para você não ter problema de manchar o seu trampo aqui. Vamos lá, então, primeiro, parte de dentro. A gente vai dar um detalhe aqui que vai ajudar você a entender sobre relevo, tá? Tá vendo aqui a parte onde que tá o papel? Se eu fizer assim, ó, o que que ele vai fazer? Ele vai, olha o que eu falei da tinta bruscana, ele vai criar uma pelinha aqui no cantinho, porque ele vai assentar. Agora, se você vir contra, aqui, ó, o que que ele vai fazer? Ele vai passar por cima dessa borda e não vai assentar.
isso não cria relevo, isso ajuda bastante. Sempre pro lado ao contrário, tá vendo? Ó, tá vindo, você vem aqui, ó, pum, 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 pum. Ajuda a não criar relevo a sua arte. É claro que no final eu vou ensinar como você tirar o que vazou por baixo. Esse aqui é só pra gente ter um norte, né? Uma direção. Beleza. Aí o que você faz? Aquele que eu pedi pra você recortar com o máximo de coisas possível, você vai colocar pensando que você tem um eixo. Você tem que seguir, tá certo? Então o que você faz? Você vem aqui certinho. O negócio tem que ser aqui, certinho, encaixou aqui no meio. Aonde o que vai aonde, tá vendo? Ó, encaixou certinho aqui. E o que você faz? Você vai criar um guia aqui, tá certo? É um guia. Que jeito? No olho, dá uma escurecidinha. Faz uma sobrancelha. Essa parte do nariz. Na boca. Só para você saber aonde tá o que. E não se perder no meio do caminho. Tá certo? Olha lá. Já apareceu alguma coisa ali. Tá certo? Então, aí nós vamos agora escolhendo as cores e fazendo de acordo com as cores que a gente pretende criar a nossa arte. Beleza? Agora eu vou dar mais uma esfumaçadinha aqui para dar uma intensificada na cor e nós vamos partir já pro desenho em si. Vamos lá. Beleza? Vamos dar uma sopradinha para ver se vai. Bom, pessoal, agora vamos pôr um pouquinho de cor aqui. Compressor. Barulho. Bom, gente, tem uma questão aqui que nós precisamos falar sobre.
que já é uma parte mais técnica aí, que eu acredito que seja bom todos se atentarem. Que é o seguinte, na pintura, ela tem uma repartição, que é luz e sombra, né, em cima da pintura. E o que você tem que identificar? Da onde eu vou trazer a minha iluminação? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Se vai ser deste lado, todo este lado tem que trazer sombra. Então você tem que se atentar a isso para não cometer erros como eu cometia no começo. Que era dar um pingo de luz aqui, outro ali, outro ali, outro ali. E depois ele estava todo descompassado, porque se você jogasse uma luz real ali, você iria ver que ou pega de um lado ou pega de outro. Ou a sua luz tem que vir aqui, ou ela tem que vir aqui. Nesse caso a gente vai deixar a luz desse lado, que é o que transparece mais. E aqui a gente joga uma sombrinha por causa do acabamento aqui. Ao longo do vídeo vocês vão percebendo isso. Agora vamos para aquela guia lá que eu havia falado, ó, tá vendo? Você vai colocar aqui, vai identificar onde que tava as coisas. Aqui, ó, beleza. Eu acredito, coloquei no lugarzinho certinho aqui, tá? Não pode errar, senão vai ficar depois tudo troncho. Identificou o local aqui. Calma lá que tá dando pra ver isso direito. Aqui. Aqui, certo? Beleza. Vou colocar assim. Sempre testar fora, se não vai jogar muito no que deveria. Tranquilo. A nossa boca já saiu ali. Tá vendo, galera, como é importante você fazer o mascaramento, todas as partes bem iguais, para na hora de você sobrepor a imagem, ela não dá diferença.
Aqui não tem essa não, pessoal, de corta, se alguma coisa deu errado, eu tô deixando em tempo real exatamente para isso. Que se acontecer alguma coisa aqui, vocês estão acompanhando em tempo real e não tem frescura não. Se der algum BO aqui, vocês vão acompanhar direto aqui. Já vai vir direto. Então aqui a gente dá uma olhadinha lá. Umas sombreadinhas aqui. Umas aqui. Bonitinho. Tem que ter uma calma, tá, gente? Não tenha pressa. Já fiz muita coisa correndo e deu ruim. Não deu bom não. Vamos lá, vamos colocar uma cor mais escura aqui agora. Ficando legalzinho. Beleza. Agora aqui nós vamos fazer como nos manda o próprio desenho, tá? Não tá lá Brastemp, mas o importante é que tá indo. Bom, agora nós temos parte para marcar, cobrinho ali. Essa parte é complicada porque tem que ir acertando aqui de baixo.
Essa é a parte complicada, né? Tinta sai quando ela quer. Não tem problema também não. Olha que bacana. Já poderia até deixá-lo como tivesse com os olhos fechados, hein? Ficaria até mais bacana, hein? Puxa vida. Que legal. Agora aqui. Parte bem delicada agora, porque um erro aqui pode ser fatal para o nosso trampo. Já tá saindo a nossa pequena imagem aí, ó. Tem um com vazador, não tem. A gente faz um negócio. Bom, vamos lá. Agora vamos partir pro aqui, já tá de preto, já tá bacana. Bom, pessoal, como dá pra ver aqui, né? A gente já finalizou, simples, sem inventar muita moda. Agora vamos fazer qualquer coisa aqui atrás, só pra não ficar limpo assim. Eu costumo sempre fazer alguma coisa aqui atrás. O que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo desenho, mas só que só uma sombra. Só uma sombrinha de nada. Vamos criar aqui só uma sombrinha de nada. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá? Ver como o vídeo tá ficando grande, hein? Meu Deus do céu. Muito grande demais. Tá vendo aqui qual que é a ideia? Aqui. A gente já coloca esse coisinho aqui.
sem muito nhenhenhen, sem muito mimimi. Tá vendo aqui? Qual que é a ideia? Só uma sombrinha mesmo. Só um teco-tecozinho. Vamos ver o que falta aqui. Certo, aqui é a parte da... A gente coloca aqui. Usa o mesmo molde, com todas as... Não muda nada. Só... Não sei se aqui... Beleza. Um pouquinho de paciência. Deixar um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais forte também. Beleza. Vem aqui. Pra gente dar uma escurecida aí e ver o que acontece, né? Então, vamos lá, o que mais? Falta isso aqui. Certo. Corrigir aquela mancadinha na dentro aqui. Gente, não eu. Beleza. Só pra dizer que tem. Beleza. Temos aqui um bico. Agora você trata aqui esse que a gente tinha usado aquela hora, só para dar um tcharam aqui. Beleza. Já foi. Agora, gente, eu vou fazer um improviso aqui. Rasgamos um papelzinho. Vou rasgar mais aqui. Assim. Aqui, ó. Tá muito... Desse lado aqui que fica melhor. Aqui, ó. Só rasguei, viu? Só rasguei o papel de qualquer jeito. Vou dar uma sacudidinha na tinta, tá saindo legal. Sem muita coisinha. E aqui embaixo você faz o mesmo esquema. Gosta aqui, pum. Viu aí? Tranquilo, sem muita frescura. Dá só uma escurecida naquele zóio ali, como já diria. Aqui, dá uma acertadinha só para não ficar tão feio. E foi. Beleza. Aqui essa parte do nariz a gente corrige ali depois. Certo? Manda lá. Também. Beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos vir com uma... Vou dar mais uma escurecida aqui porque tá muito fraquinho aqui, não tá bom pra...
deixar para colocar aqui por último, vamos catar aquela tinta lá, metálica, chama-se marrom de rover. E aí nós vamos fazer aquele esquema igual no outro lá. Certo? Então o que nós vamos fazer agora? Vou testar uma tintinha azulzinha aqui, só para dar um... Isso aqui já é acabamento, viu, pessoal? E já chegamos aonde a gente queria chegar. Aqui é um acabamentinho. Certo? Vamos só aplicar uma luzinha de fundo. Bom, pessoal, agora vamos catar lá o nosso papelzinho, descobrir aonde estava o que aqui, que agora vai ser dureza de aqui, e finalizar. Aqui já foi muito ali, mas tudo bem. Também, fechadinho, tá meio brabo o negócio aqui. Oh, o celular não tocou bem não, hein? Vamos lá. Deixa assim. Vocês viram que deu uma falha no engano ali, mas tudo bem. Começou a chover. Não tem problema. É isso aí. E aqui nós resolvemos já o nossa arte aqui.
Aliás, cadê aqui? Vou só fazer um detalhezinho aqui para mostrar aqui. Certo? Aqui não pode deixar faltar essas coisinhas não. Aqui, certo? Agora nós vamos catar essa criança aqui. Então agora não tem base nenhuma, não sei pelo queixo aqui. Só quero deixar essas desce. Beleza. Aí está. Bom, aqui está a arte. É o mesmo desenho, só que só sombreado, sem muito detalhe. Aqui está o nosso desenho principal. Agora nós vamos passar aquele paninho, pegar pó. Tá vendo que tá até meio áspero no começo? Ó. É um pozinho ou outro que fica. O poliéster ele seca muito rápido, como eu falei para vocês. E agora nós vamos invernizar. Eu vou mudar a gambiarra aqui para lá e nós vamos invernizar e finalizar o nosso trampo aqui. Beleza? Deixa eu mudar a câmera de lugar aqui. Vamos lá, cadê? Bom, galera, já coloquei ele ali no lugar, passei o paninho, pegar pó, tirei tudo. Vou dar uma dica aí, quando vocês forem invernizar, deixa sempre uma fita crepe com o lado colante virado para fora, porque se cair alguma impureza, algum mosquitinho acabar pousando por causa do cheiro do verniz, ou um fiapo de pano, alguma coisa cair, você faz esse movimento antes de secar, que ele volta, ele tira, né? E geralmente para escorrido não é esse caso, mas quando escorre, está fazendo uma porta, uma lateral, ele começou a escorrer, você vai lá, encosta e deixa ele por si só puxar a impureza, a imperfeição, o escorrido, o bicho, seja lá o que for. Eu vou
passar o verniz ali. Eu não sei o que aconteceu, o meu compressor deu uma pane ali, não tá saindo ar. Eu vou aproveitar o ar que tem, né? Como é pouca coisa, dar uma envernizada ali, só pra gente finalizar e ver como é que ficou. E um detalhe, gente, eu demorei muito tempo para começar a usar essas máscaras, mas quando eu comecei a usar, eu já sentia dor de cabeça, já sentia, isso faz muito mal, né? Qualquer resíduo químico, quer seja do verniz, do prime ou da própria tinta poliéster ou PU mesmo, ela faz muito mal para a sua saúde, muito nocivo. Então use a sua máscara, se proteja, se previne, se cuide, beleza? Eu vou tentar ligar o compressor mais um pouquinho aqui e a gente vai partir já para envernizar e finalizar. Bom, é isso aí, pessoal. Deu uma invernizadinha ali. Tá ficando show de bola. Vamos ver se dá pra levar minha gambiarra aqui. Cadê aqui? Olha lá. Como tá ficando. Fica a câmera aí desse lado. Tá vendo? Eu deveria ficar desse lado aqui. Assim. Claro que a câmera tá toda torta. Só para vocês verem o verniz mesmo, tá? Passando no aerógrafo, ele bem diluído. É claro, vou dar mais umas 2 demão, bem fininho, para ficar bem espelhadinho, para não precisar polir depois. E aí eu vou esperar dar uma secada agora. E aí a gente já volta, finalizando o vídeo, mostrando como é que ficou. Até já. Bom, pessoal, aqui é o resultado, como que ficou depois da segunda demão de verniz.
Passei 3 demão, bem fininha, bem encharcadinho, para ficar lisinho. Não precisar polir. Se a pessoa quiser passar uma massinha, uma cera, dar uma polida, beleza. Mas você vê que não é necessário, mas se quiser, não tem problema fazer também. Olha aí que bacana os efeitos. Vocês percebem que são coisas simples que fazem com que ele fique com um acabamento bacana e um desenho bem bonito, né? Agora, como eu disse para vocês, não pulei nenhuma etapa, o vídeo ficou grande pra caramba, mas tá aí o resultado. Com certeza, você tentando e fazendo e errando, que vai ser consequente mesmo, você vai acabar chegando nesse resultado também. Se um pé de rato que nem eu chegou, com certeza você vai chegar com um pouquinho de dedicação e paciência. Você chega sim. E esse foi o resultado da nossa arte aí. Bom, pessoal, chegamos aí ao final do nosso vídeo. Ficou extenso, ficou grande, mas espero que tenha valido a pena você acompanhar todas as etapas do trampinho que a gente fez aqui. Olha lá. Que bacana, não? Que ficou. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido, espero que tentem e retentem e consigam chegar aonde vocês querem. Espero que o vídeo tenha trazido aí, sanado todas as dúvidas. E se não sanou, você deixa aí nos comentários as suas questões, as suas dúvidas, se ficou alguma coisa para trás. Se você não gostou também, não tem problema, comenta aí, a gente vai tentando melhorar, porque ninguém é dono da verdade, ninguém é dono da razão. Estamos aqui apenas para nos ajudar e assim irmos mais longe, né? Quem corre vai mais depressa, mas quem vai devagar vai mais longe. Então, boa sorte, saúde e sucesso a todos. Eu sou o Fernando e até a próxima. Obrigado por ter assistido até aqui.